Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho sobre o corante de cochonilha. Você já ouviu falar? E aí, se você não ouviu esse nome, eu te faço uma pergunta. Você já comeu inseto? Você vai entender por quê dessa pergunta durante a nossa entrevista. Manda sua pergunta através do nosso WhatsApp, participe do programa. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Estou te esperando em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. O nosso canal no YouTube é Hit TV. Se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Depois de cada programa, os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser. Estou te esperando também através das minhas redes sociais para receber sua participação no programa de hoje e as suas sugestões de temas para as nossas próximas entrevistas. @DeniseLuc no Instagram e facebook.com/DeniseLuc. Nossa convidada é a doutora Celi Carlos, nutricionista. Doutora, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Obrigada a você, muito alegre também. Cochonilha, corante de cochonilha. A gente está consumindo coisa que a gente nem sabe. Está escrito isso no rótulo, ali nos ingredientes dos alimentos e a gente não se atenta? Às vezes não está, como cochonilha. Então, assim, as pessoas consomem insetos e não sabem mesmo. O que é esse corante, doutora? Então, a cochonilha, ele é um inseto da família dos pulgões mesmo. Meu Deus, cochonilha já é a família do inseto, é o inseto. Eles dão, por exemplo, para você ter uma ideia, a cochonilha, ela dá, por exemplo, em infestação, assim, de plantação, da praga, do café, de destruir café, milho. Então, assim, ela é mesmo um inseto, e só que é um inseto que tem um corante muito forte na própria casca dele, né? Então, o que acontece? Descobriram-se... A cochonilha era usada lá nos tempos muito antigos para tingir tecido. Os maias tingiam tecido com a cochonilha. E aí, depois foram descobrindo que poderia também ser um pigmento avermelhado para os alimentos. Aqui no Brasil, a Anvisa, em 1977... foi liberado a cochonilha aqui no Brasil. Então, assim, você que está em casa, você já comeu inseto, sim. É um inseto que está presente, por exemplo, hoje dificilmente você não sabe aonde tem, porque tudo tem. Aquelas bolachas, recheios, iogurtes, principalmente em iogurtes. Até iogurte? Principalmente por causa do pH ácido, porque a cochonilha ela é muito resistente ao pH ácido. Tá. E como o iogurte ele tem um pH mais ácido, todos são usados então, cochonilha. Para colorir aquele iogurte que fica bem rosadinho, bem rosadinho, vermelhinho, assim, porque do vermelho você faz as cores, né? Você mistura aquele e você encontra. leite famoso também, cor-de-rosa. Isso. Aquela bolacha wafer com aquele de morango. A maioria das coisas que tem morango tem cochonilha. Mas a gente pensando que era o morango que coloria, né? Então, ai, que inocência. Sucos, sabe aqueles sucos? Aqueles sucos alaranjados, suco de goiaba, suco vermelho, aqueles sucos já pronto. A maioria são com cochonilhas. Só que aí você fala assim, mas aonde está escrito isso? Não está escrito isso. Por exemplo, se você pegar um rótulo, às vezes você vai ver como ácido carmim ou ácido carmínico. Ou lá está escrito vermelho 4 ou vermelho 3. Ou só um corante, ou só de repente. CI. CI? CI. É a cochonilha. Dificilmente tem algum produto que está escrito em cochonilha. Mas, por exemplo, a salsicha. Além de todas as coisas... A salsicha não dá para comer de jeito nenhum, né? Além das todas as coisas que não se deve comer... ainda tem a cochonilha também. Mortadela. Então, assim, hoje é muito difícil aonde não tem a cochonilha. Hoje é muito difícil. E aí, você me pergunta, mas faz mal para a saúde? Dito que a cochonilha é
um corante natural. Só que não, né? Eu não queria comer inseto, não. Não é natural. Então, assim, o que acontece? Os veganos, né? Então, essa é uma informação principalmente para os veganos, porque os veganos comem insetos, só que eles são veganos e eles não sabem que eles estão comendo inseto. Nem imaginam. Não tinha que estar escrito melhor isso no rótulo? Tinha que estar escrito não é uma briga de vocês melhor. até? Porque, na verdade, os nutricionistas são os profissionais de saúde que tratam melhor essas questões de rotulagem, né? E vocês têm sempre uma briga para que os rótulos sejam menos comerciais e mais fidedignos ao que está lá dentro, né? Principalmente porque as pessoas têm o direito de saber o que estão comendo. Eu gostaria né? de saber. Porque hoje a maioria das pessoas não sabe o que come, né? Então, assim, você pega um rótulo de um produto e tem lá um monte de coisas químicas, um monte... E aí você vai falar que mesmo se tivesse lá ácido carmim ou ácido carmínico... A gente não sabe, né? Não sabe. Até se tivesse escrito cochonilha... Também não saberia, né? Não seriam todas as pessoas que saberiam que trata-se de... Para você ter uma ideia, para a gente ter meio quilo, 500 gramas do colorífico da cochonilha, precisa de 70 mil cochonilhas. Para ter meio quilo, 50 gramas. A gente costuma lembrar, e assim, não sei se é algo popular ou se tem ciência nisso, mas que tudo que tem muito corante, então tudo que tem a cor mais forte, dá mais alergia. Então, por exemplo, eu tento evitar esse tipo de alimento. Aliás, para o meu filho, eu tento evitar tudo que é mais artificial, né? E o que tem mais cor, assim, essa cor que a gente sabe que não é natural ali, não é do produto, porque medo sempre é que provoque alergia. E a alergia pode dar a qualquer momento, né, da vida. Faz sentido? Muito sentido, total sentido. Mesmo porque, por exemplo, a cochonilha, ela não faz mal só para, por exemplo, para os veganos, né? Que vem do inseto, mas para os alérgicos. Então, tem muita gente, bebês, crianças, que comem muito esses produtos cor-de-rosa e são alérgicos. E demora-se muito para descobrir que a alergia, por exemplo, vem da cochonilha. Porque, às vezes, não é um exame específico, né? Então, assim, dá alergia, sim, principalmente para crianças que são alérgicas. Então, assim, as mães que estão em casa, procurem ver e ler mais os rótulos do que compram, né? Então, assim, vai fazer mal para a saúde? Não. Essas duas especificidades, veganos e crianças e adultos que são alérgicos. E esses alimentos que são mais coloridos, eles têm um apelo, assim, muito bom, né? A gente come primeiro com os olhos, né? Então, é gostoso. Você vê, a doutora falou de um iogurte, né? Ele parece mais atrativo do que aquele que só tem 2 ingredientes, né? Exatamente. Né? Porque o de 2 ingredientes seria o que tinha que ter comer, né? É o ideal, né? O ideal de 2 consumir, se bem que para criança é engraçado, né? Eu acho ruim. Meu filho acha bom, porque ele não conhece muito os outros sabores, né? Então, também acostumar o paladar. E essa questão do visual, né? Acho que a gente pode colocar, porque tem que ser agradável aos olhos também aquilo que a gente vai comer, né? Aí você vai oferecer um iogurte desses de 2 ingredientes, ou para você mesmo comer, ou para o seu filho, dá para colocar uma frutinha, né? Exatamente. Dá para fazer ficar mais gostoso e não precisar comprar aquele que é bem rosinha, que a gente já sabe que tem inseto. Exatamente. Né? Exatamente. O nosso papel também é fazer ficar gostosinho assim para os olhos, né? E tem várias maneiras de se fazer isso, né? Por exemplo, tem crianças que passam muito tempo com alergia e não se descobre o que é essa alergia, né? Então, assim, a cochonilha, ela não transmite doença ao ser humano, mas se ela for cultivada em laboratório específico, que é o que é feito hoje, que passou pela Anvisa, né? Aí sim, pode ser, ele não é transmissível, não traz doenças. Não é uma coisa que não pode existir, né? Então, os alimentos estão lá, foram fabricados, tudo tem selo, aprovação, tá lá. Só que a questão que a gente está falando você está sabendo que você está consumindo inseto, né? Para os veganos, será que também não era uma coisa para se evitar, né? Principalmente a maneira que é extraída, né? Como é feito, né? Então, por exemplo, se cultiva a cochonilha, né?
E todo mundo já viu a cochonilha, mas ninguém sabe. Sabe aquela plantinha que você tem no jardim, que não tem uns negocinho branco assim, que parece algodãozinho, que deixa... Essa é a cochonilha. Essa é a cochonilha. Então, assim, como que é feito? É extraído a cochonilha, né? Geralmente... Tem indústrias que se fazem de duas maneiras, né? Ou pegam milhares de cochonilhas e colocam assim numa água bem quente mesmo, porque assim mata-se toda a cochonilha. E depois coloca num forno, né? Para ressecar. E aí depois ela é amassada e depois ela é triturada. E essa trituração vai ser desse jeito pro... E libera esse corante, então, né? Libera esse corante. E aí é dessa maneira que o inseto está presente o interesse pela todos os alimentos. Cochonilha é o corante mesmo? Puramente, porque ela não tem sabor. Mas não tinha outra maneira de ter o corante? Tem. Exatamente. Por exemplo, a gente pode extrair o corante das plantas, da cúrcuma, da beterraba. Existem várias outras maneiras, mas ficou interessante, principalmente pela a facilidade de se cultivar a cochonilha, né? Porque barato, são milhares. com certeza. Muito mais barato. E para a indústria é muito mais interessante, né? Mas assim, falar mesmo às pessoas, o importante é essa informação para as pessoas que falam assim, tô comendo inseto. Então, assim, tá comendo inseto. Sempre comendo. E digo assim, para você que está em casa, você já comeu cochonilha na sua vida e come até hoje. Eu te garanto que tem produtos que você nem imagina que tá aí na sua geladeira que tem cochonilha. Porque daquilo que tem o rótulo, a embalagem, né? Então, a gente já aprendeu algumas. Daqui a pouco a doutora retoma aqui pra gente o que pode estar escrito ao invés de cochonilha, né? Uhum. Pode não estar escrito nada também e ter esse corante do mesmo jeito. Mas dos produtos que não tem a embalagem ali, você falou de mortadela, salsicha, né? Então, às vezes, comprar granel, não tem nada lá escrito, né? Salsicha já dá para arriscar do cardápio da vida, né? Nem vamos comentar muito de salsicha, porque hoje todo mundo sabe que é um produto que não se deve consumir, né? Então, assim, se você for falar, mas o consumo, a cochonilha é o menos mal da salsicha, é a cochonilha. Então, come a cochonilha que você está comendo, pelo menos o menos mal daquele produto é ela. Com certeza, perfeito. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela, por favor? As perguntas chegam através do WhatsApp. A Maura, de Manaus, Amazonas, pergunta: esse inseto não faz mal à saúde? Ele está em todos os alimentos, porque a doutora falou aqui, né? Então, tem quase tudo tem cochonilha mesmo. Obrigada, Maura. Então, foi o que a gente falou, né? Ele não faz mal à saúde se ele for cultivado de uma maneira em laboratório, como a Anvisa determina. Então, assim, não faz mal à saúde para quem não é alérgico, Porque para quem é alérgico, ela faz mal à saúde, sim. E sim, está na maioria... Sabe aquele sorvete? Aquele sorvete gostoso de morango? Tem cochonilha. Aquela bola de sorvete? Mas escuta, isso é um apelo muito mais comercial, né? Pela cor? Pela cor, porque não tem sabor. Então, assim, além de ter, por exemplo, a cor, você ainda vai adicionar, por exemplo, o sabor. Porque a cochonilha, ela não tem sabor, ela tem cor. E é o que agrada, né? Os olhos das pessoas. É o que atrai. Às vezes a gente faz uma receitinha caseira, né? Você tenta copiar uma receita de um lugar que você... uma sobremesa que você vai comer, aquela calda do lugar onde você come, é bem mais colorida e tal. A sua fica tão gostosa quanto ou mais, mas não tem aquela cor. De algum jeito você fala assim, tá parecido. O sabor tá ótimo, até melhor, mas o apelo da cor, né? Exatamente. O apelo da cor. Exatamente. Então, assim, respondendo a pergunta, não faz mal para quem não é alérgico. Porém, os veganos e quem não quer comer inseto, né? Porque tem gente que não quer comer inseto. Então, eu não gostaria, não. Fiquei frustrada. Que tô comendo inseto, nem sabia. Exatamente. Tá. E aí, a maneira mais fácil, assim, aonde não tem a cochonilha? Onde não tem?
Muito difícil. Difícil. Ó, muito difícil. A maioria industrializados com vermelho e Isso. com rosa tem. Tá, eu falei do iogurte 2 ingredientes. Desse não tem, porque ele é Não. bem branquinho, é Branquinho, realmente não. só aquilo, acabou. Então é mais tudo que tem corante. Exatamente. E dessa corante vermelhinho, que é tudo, né? Então assim, a pessoa tem que ver lá. É o que mais assim, tem, né? se atentem ao rótulo. Eu sei que é um tempo que se perde no mercado, mas a nutricionista fala isso o tempo todo. Tem que perder um pouco esse tempo no mercado para você olhar o rótulo, né? Da outra vez que eu tive aqui, eu até falei do Desrotulando, que é um app que você deixa aí no seu celular e você escaneia e ele já aparece lá. Inclusive, lá no app tem lá corante de cochonilha. Então, assim, tem como descobrir. Como é que você vai achar ácido carmim, ou carmim, ou vermelho 4, ou vermelho 3, ou apenas CI. Raramente vai estar escrito cochonilha. E aí a gente não sabe, não entende, né? O que tem. E claro que deve estar na lista, deve ser um dos últimos itens, porque você não precisa de uma grande quantidade, é um potente corante, né? Então ele pode ser que tenha menos mesmo, mas está lá. Tá lá. Em refrigerante, que a gente tem umas cores de refrigerante, dessas sodas, né? Dessas sodas. Esse refrigerante, o mais escuro, o refrigerante mais escuro, por exemplo, ele tem o corante caramelo. O corante caramelo não é um feliz corante também, porque ele é um açúcar que ele foi elevado a uma temperatura de um grau absurdo, junto com vários compostos químicos. Então, esse é o corante do refrigerante, o escuro, para deixar ele daquela cor. Então, nada bom. Nada bom. E aí não adianta. Na outra entrevista, eu lembro que a gente questionou do refrigerante zero, tudo. Tá lá, mesma cor, mesmo corante, e a substituição ali do que não é Tira o açúcar, mas aí é você o coloca adoçante, sucralose, né? Não... Então, exatamente. Saudável não é. Por isso que a gente precisa do nutricionista, porque tem gente que tem objetivos, né? Então, meu primeiro objetivo é a perda de peso. Então, você faz as mudanças ali. De repente, você não vai estar numa alimentação 100% saudável, mas você vai atingir o seu objetivo, sair do sobrepeso ou da obesidade, né? Tem outras questões aí associadas mais importantes naquele momento do que ter uma alimentação 100% limpa. Mas o que eu vejo cada vez mais hoje são as pessoas que já têm um corpo saudável, por mais que ainda não estejam no peso ideal, já têm um peso saudável, né? Estão bem, exames controlados e querem cada vez mais fazer alimentações mais limpas, né? E eu acho que é nosso direito saber aquilo que está consumindo, né? É saúde, né? Então, assim, hoje o nutricionista ele vai muito além, por exemplo, de passar dieta. No consultório, uma coisa que a gente faz a gente ajusta a dieta, mas a gente vê toda uma parte bioquímica de saúde, das patologias. E aí nós vamos descobrir o quê? Os alérgicos. E aí nós vamos aonde? Na cochonilha. E quais poderiam ser os sintomas, assim? Porque a gente pensa em alergia, a gente pensa numa manifestação cutânea. Quais podem ser sintomas de alergia a esses corantes, por exemplo? Principalmente... Cutâneo, né? Na pele, tá. Entendeu? Mas também tem a glote, né? Pode chegar... É o mais severo. É o mais severo. Então, tem crianças, inclusive, que têm esse problema. E... desde nariz escorrendo, desde coriza, olho, tudo. Olho inchado, pele, vermelhidão. Então, assim, é muito... Para criança, principalmente. E adulto também tem, porque adulto também tem alergia. E tem adulto que tem alergia, por exemplo, a vida toda e não sabe do que é. Tem coriza, e não sabe do que é. É a alergia do corante. Um refluxo. Exatamente. Não sabe do que é e é alergia ao corante. E aí a função da nutricionista é essa investigação, né? Então, assim, vai muito além de só passar dieta. A última coisa que a gente primeiro mexe em medicamentos, depois a gente mexe em toda a parte bioquímica e aí quando tá tudo ajustado é que a gente vai ajustar a dieta e retirar todos esses processados, industrializados. Só que assim, a pessoa, eu vou passar fome. Não,
a gente substitui tudo aquilo que o seu organismo precisa. E eu te falo, a última coisa que o organismo precisa é desses industrializados. Comer natural, comida que Deus nos deu. Comer natural, comer legumes. Então, assim, não é papo de nutricionista. É verdade, gente, sabe? Se tá lá na prateleira, tá lá por 6 meses, por 3 meses, o que tem lá? O que vocês acham que tem lá dentro daquele produto? Isso chama bastante atenção, porque hoje os produtos têm uma validade em prateleira muito grande, né? Muito extensa. Exatamente. Então, assim, o que tem lá vai para dentro do seu organismo. Os produtos duram muito. E até eu falo aqui, repetidas vezes, quem assiste o Consulta do Doutor já me ouviu falar sobre isso. Leite aberto na geladeira não estraga mais. Não estraga mais. Não estraga. Né? Não estraga. Fica lá aberto. Nem sabe quando abriu, quando você vai consumir. O você leite até pode fazer o teste lá se ele tá bom ou não. Costuma tá bom ainda. Exatamente. Antigamente não era assim. Exatamente. 2, 3 dias o leite estragava na geladeira. Então, assim, é comer, então, assim, o mais saudável possível, assim, que veio da terra, o que eu posso comer, legumes, e tem um monte, tem frutas, sabe? Tanta coisa, né? Tem frutas, tem um monte de coisa que dá para substituir, não precisa ser o industrializado. A gente falou do refrigerante. Tomar água, por exemplo, o que as pessoas fazem? Perfeito. Tomam refrigerante tomam refrigerante e não tomam água. Substitui, né? Substitui, tô com sede. Toma refrigerante. Toma não refrigerante. mata a sede, né? Não mata a sede. Tá. Não mata a sede. Então, por exemplo, a falta da água, né? Tem pessoas que têm aquela fome, que não passa. Às vezes é sede. É sede. A maioria das vezes é sede. Eu acho isso fantástico. Porque vai tomar refrigerante. Eu acho E isso aí fantástico. gera o que? A fome. Porque o refrigerante não mata a sede. Ele não hidrata. E aí a fome aumenta. E aí a vontade de comer industrializado, sabe aquele lanche, e é uma bola de neve. Essas coisas mais industrializadas, não sei se você pensa assim, mas eu penso, não precisa ter fome para comer esse lanche do fast food. Qualquer hora que você tiver ali a oportunidade de comer um lanche, nem precisa estar com fome. Ele é tão feito para que seja gostoso, né? Então, eu já fiz um teste com esse lanche. 3 anos. Fora da geladeira. Você fez esse teste? E ele está intacto. Agora eu já descartei, mas Dá 3 medo, anos. né? 3 anos. Tanto a batata de lá como o sanduíche. Ficou lá 3 anos naquele saquinho esquecido, intacto. E olha, nem o bichinho vai comer. Porque os bichinhos, eles são muito, muito inteligentes, feitos por Deus, já sabe. Eles não comem qualquer coisa, né? Então, assim, o lanche não tinha um bichinho. Tá lá, 3 anos. Igualzinho como se tivesse tirado da prateleira. Dá até medo isso. A gente falou do refrigerante dessa cor mais caramelo, né? Puxado ali pro marrom. Hoje a gente tem uma série de bebidinhas dessas de proteína. Tem da cor rosinha, tem vermelhinho também, assim, de morango. Tem os de chocolate. Eles também têm então, os vermelhinhos, né? Os de morango aí, da proteininha, tem de 15, 25 gramas de proteína. E a gente pensa que para você lançar a mão assim no intervalo, que seja uma coisa boa, mas pode ser muito bom, mas quero saber do corante. Então, mas também tem coxinilha. Não é só nos rosas, tá? E também no marronzinho pode ter. No de chocolate também tem. Também no marrom tá. tem, porque o que acontece? É o pH. Tá. Então, assim, depende. Se você pegar a cochonilha, o ácido carmínico, e você colocar numa solução de água, você vai ter um tom mais clarinho. Se você colocar, por exemplo, num vinagre, fizer essa experiência. Faz outro tom. Porque é um outro pH. Tá. Então, assim, dependendo do pH, você muda o tom, inclusive pro tom marrom. Então, não é só o vermelho e o rosa, é no tom marrom também. Só lembrando, assim, nesse refrigerante escuro, por exemplo, o corante vai estar corante de caramelo 4. Só para um adendo.
Pra gente saber o nominho que tá escrito lá, né? E as letrinhas são tão miúdas, né? Já é feito, né, para isso, né? Então, assim, procure olhar o rótulo e consumir o que tem menos coisas. Se você pega aquele rótulo e você vê que tem um monte de coisa... A gente não entende. Coisas que principalmente você não entende, não consuma. Não consuma. Se você não consegue ler, quanto mais você vai saber, não consuma. Você tem que pegar os alimentos que tem menos rótulo. Aquele alimento que tem a gente chama de o rótulo limpo. Três. Por exemplo, a mãe que... O suco da escola. O suco para a criança levar para a escola. Então, assim, o ideal é a criança levar água. Mas eu sei que criança é criança. Né? A criança vai chegar uma hora que vai assim, mãe, eu quero levar um suco. Todo mundo leva suco, eu também quero levar. Suco, eu tô tomando água. Então, assim, como agir nesse... Então, assim, se você olhar lá nos sucos, vai lá no mercado e você... Aqueles suquinhos de lancheira, você vai lá. Tem lá embaixo, no rodapé, tá escrito assim, ó, contém 15% da fruta, contém 30% da fruta. Raramente você vai achar um que contém 100%. É mais difícil de achar. É mais difícil, porém existe. Existe, né? Então, assim, por exemplo, tem 15% só da fruta. O que mais tem lá? Não é bom. Precisa olhar, é difícil de achar, eles são mais caros. Eles são mais caros. Tem agora os sucos, eles têm um suco integral, Isso. Né? Que aí, sim, mesmo os integrais, pequenininho, aqueles lá de levar para a escola, você tem que olhar lá se ele é 100% e quanto a porcentagem que ele tem. A gente está falando de alimentação limpa. Nós não estamos entrando aqui no mérito de... vai consumir muito suco, muito calórico, muito açúcar da fruta. A gente não está nesse mérito. Exatamente. Tá? Então, são coisas que caminham em paralelo. Exatamente. Né? Ter uma alimentação... Porque, como mãe de criança pequena, eu procuro fazer essa limpeza, assim, tudo que é menos industrializado, olhar a questão do suco, porque não tem muito como não mandar para a escola, né? Se não vai consumir o que você manda, a escola tem o suco e, de repente, não é da mesma qualidade que eu gostaria que fosse, né? Então, não tem muito como fazer. A gente tem... tem muito açúcar, tudo bem, a gente contorna isso com o restante da alimentação do dia, né? Exatamente. Mas o suco não é o bom alimento para o consumo, né? Então, são duas coisas que vão em paralelo. Menos industrializado, coisas mais naturais. Então, suco, então que seja 100% da fruta. Que você faça na sua casa. Isso, perfeito. E a coisa da caloria, que para criança isso é um pouco menos importante, né? Porque a gente é importante também, mas a criança não é viciada, o paladar viciado como adulto, que de repente precisa, ou já tem alguma outra doença, um diabetes, por exemplo, que aí você precisa ir para os alimentos que são voltados ao grupo diabético, Exatamente. né? Legal. Exatamente. E aí a gente tá falando, por exemplo, da cochonilha, né? Então, assim, que é o mais natural. Só que, assim, tem os corantes brancos, que são piores porque são dióxidos de titânio. Dióxido de titânio no organismo, com o passar do tempo, ele dá séries de problemas digestivos e neurológicos, principalmente neurológicos. E aonde que tem o dióxido de titânio? Aquele chocolate branco. É porque não é chocolate branco, não é chocolate, né? Exatamente. Isso é maravilhoso saber. Exatamente. Então, assim, tudo que é branco, aquele creme branco, sabe? Creme mesmo de bolo, o creme da bolacha, por exemplo. Então, assim, não tem a bolacha recheada com a cochonilha? Tem a bolacha recheada branca, que é com dióxido de titânio. E esse, sim, é maléfico à saúde. E vende, né? Vende. Vende. E por que vende? Então, segundo a Anvisa, o dióxido de titânio, ele não é prejudicial à saúde o tanto que tem ali naquele produto. Mas uma vida inteira consumindo, claro que tem, né? Tem. Legal. Vamos de perguntinha do público, WhatsApp. Chegando as perguntas aqui para nós. Lara de Fortaleza.
Uma aula esse programa de hoje. Comi errado durante tantos anos, mas agora quero fazer diferente com os meus filhos. Parabéns pelo programa. Obrigada, Lara. Acho que essa é uma oportunidade de ouro, né, para fazer uma mudança de chave a ter filhos, né? E aí a criança só come aquilo que a gente oferece. Então a gente é 100% responsável pela alimentação dos nossos filhos. Você falou tudo, Denise. 100% responsáveis são os pais. Então, assim, por isso que é tão difícil ser pai e mãe, né? Porque o seu filho, ele não nasceu gostando de bolacha recheada, amarela, vermelha, branca, cor-de-rosa. Ele não nasceu gostando de Coca-Cola, Ele não nasceu desse jeito. Se ele faz isso, é porque o filho, ele se espelha no pai e na mãe quando é criança. É o que ele tem dentro de casa. E é o que ele leva para a escola. E não tem jeito. O professor da criança pequena é o pai e a mãe. E em idade escolar, hoje as crianças vão cada vez mais cedo para a escola, né? Então, quando elas começam a falar o que viram na lancheira do amigo, né? Ainda assim, porque eu já passei por situação dessa. Ai, mamãe, quero bolacha. Nunca tinha comido bolacha. Que bolacha que eu vou dar? Fui buscar uma bolacha, fui fazer uma bolacha em casa, né? Isso Ficou daí muito crocante? Não, mas ele não sabe como é que é a crocância da bolacha comprada. Então, funcionou pro momento isso daí que ele é ótimo pediu. que você fez. Por exemplo, esses cookies, né? Leva a criança pra cozinha. Fui fazer um Leva cookie. a criança pra fazer o cookie com Fez você. sucesso o cookie. E aí ele vai adorar, vai matar a vontade, ele vai levar lá pros amigos. Isso. E aí você fez. E é fácil esses cookies de fazer. E outra coisa, a lancheira dos seus filhos, por exemplo. Ah, mas eu vou colocar o quê na lancheira? Tem tanta coisa pra colocar na lancheira dos filhos. Milho. Criança gosta de milho. Um salzinho é bom. Tomatinho, aquele tomatinho cereja. Ovinhos. Então, agora eu vou te dar uma dica desses ovinhos. Por exemplo, o ovinho, aquele ovinho de codorna, né? É muito bom mandar pra lancheira. Aquilo é uma proteína. E é uma proteína saudável. Quantos ovinhos, hein? Minha dúvida é sempre a quantidade. Pode colocar uns 4 ovinhos, não tem tá problema. Tá bom. Só que assim, uma coisa que a criança vai gostar muito, né? Então você pega esse ovo de codorna, você cozinha esse ovo um dia antes da escola. Então assim, cozinhou, espera esfriar, aí você pega a beterraba, você bate beterraba no liquidificador e aí você pega esses ovinhos, mergulha lá e deixa à noite. De manhã cedo, ele vai ter ovinho cor-de-rosa, tingido por você. Aí você coloca aqueles garfinhos bem divertidos. Pronto, tá feita o lanchinho da criança. Ah, quero fazer verde. Então, assim, você pode pegar os legumes verdes, assim, espinafre, bate com espinafre, e faça o verde. Adorei. E aí você vai, lá, manda o verdinho. Ah, então hoje eu quero ovinho verde. Aí vai na lancheira, eu quero ovinho cor-de-rosa. E assim, existem várias opções. Bem assim para você, para a criança tá bem nutrida, para ela ter coisas boas na lancheira dela, que é importante isso. Pão com ovo. Pão com ovo é muito bom. Você mandar de lanche o pão com ovo. Ah, mas pão com ovo é uma proteína com carboidrato que a criança precisa. É ótimo para a criança. Né? Porque mandar lanche disso, daquilo outro. Salgadinho. Gente, não faça isso, pelo amor de Deus. Salgadinho não dá. De nenhuma espécie. Agora, se você quer uma coisinha crocante, porque o legal do salgadinho é a crocância, né? Dá pra fazer os chips. Faça os chips. Chips de batata doce. Chips de batata doce, chips de casca de banana, chips de banana, que é uma delícia e é saudável. Ai, fiquei com vontade de chips de banana. Precisa da banana madurinha ou nem tanto pra fazer o chips? Não precisa nem tanto, não. Você vai ressecar a banana, deixar ela lá e vai colocar no forno. Ou air fryer? As duas coisas funcionam. Se não, porque tem gente que não tem air fry, então põe no forno, não tem problema, vai ter o mesmo resultado. E a lancheira do seu filho vai estar saudável. Vamos preparar para dar um recado? Enquanto eu chego até lá, doutora, eu queria que você fosse comentando aqui, a gente falou da lancheira, né? E a lancheira exige essa nossa energia de pensar isso também, né? O nutricionista pode dar essa força, então, porque vocês têm as ideias, né? Sim, você falou, as combinações. A combinação, então, olha, já mandou o suficiente de proteína, o que eu mando de fruta, né? Na escola do Lucas, eles têm 2 momentos de comer, então, uma é a hora do lanchinho mesmo, que é o recreio, né? E
e um antes da saída, que é uma outra frutinha. Então, eu sempre mando 2 frutas, né? 2 qualidades ali de fruta. E às vezes é difícil você... Ai, o que será que combina? A gente não sabe, né? Pode funcionar nessa idade em que a gente faz a lancheirinha da criança? Muito melhor do que comprar o que tá lá, né? Mesmo que seja guiado por nutricionista. É gostoso fazer também, né? Eu gosto desse momento. Explica pra gente enquanto chega até lá. Isso que você falou, né, Denise? É um momento, além de ser um momento único, né, que você vai passar com o seu filho, né, na cozinha. Esses cookies que a gente acabou de falar, que você pode fazer em casa com o seu filho, a salada de fruta, uma salada de fruta, né? Ou até, por exemplo, a banana que oxida, você manda a banana, aquela banana pequenininha, que não tem problema, a criança vai comer a banana, vai estar bem nutrida. A mexerica, sim, você pode cortar a mexerica e colocar num potinho, junto. Sempre assim, sempre se preocupem com a parte líquida aqui. Ou é a água, ou é o suco feito por você em casa, ou a proteína, que tem que ter a proteína, no caso, a proteína mais fácil de se ter é a proteína do ovo, ou até mesmo você... Dá para eu passar? Dá. Então, assim, você cozinha o frango, o peito do frango. Cozinha o peito do frango, desfia o peito do frango e tempera ali com o seu temperinho. Um azeite, uma cebola, coloca um verdinho que seu filho vai gostar e coloca no meio do pão. Né? Então, assim, você fez um sanduíche que tem ali uma proteína e um carboidrato. Você reveza, um dia você faz com ovo, outro dia você faz com frango e assim, um tomatinho temperado, tudo num tupperwarezinho separado e um milho. Seu filho vai estar bem nutrido. Nós estamos de volta falando sobre o corante de cochonilha com a doutora Celi Carlos. Ela é nutricionista, está explicando tudo para nós. Conto com a sua participação através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. A gente volta já com o nosso bate-papo, mas agora eu tenho uma super novidade para você e é com grande entusiasmo que nós trazemos até vocês uma novidade que vai fazer a sua relação com a música atingir um nível completamente novo. Apresentamos o novo aplicativo da nossa rádio, é isso mesmo. Agora você pode se conectar com a sua música e programação favoritas como nunca antes. Não importa onde você esteja, este aplicativo é a sua passagem para uma experiência musical emocionante e envolvente. Sabe aquela música que toca o seu coração? Todo mundo tem, né? Com o aplicativo da nossa rádio, você pode tê-la ao alcance dos seus dedos. Peça suas músicas preferidas e deixe a trilha sonora da sua vida fluir exatamente do jeitinho que você gosta. E mais, você tem as palavras sagradas ao alcance das suas mãos, porque o aplicativo vem com Bíblia integrada. Tá esperando o quê? Pegue o seu celular e faça o download na sua loja de aplicativos ou então aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na TV e faça o download do aplicativo. Novo aplicativo da nossa rádio, a trilha sonora da nossa vida, agora mais perto de você. Muito legal. Nossa rádio. Muito legal. Agora a gente volta com um bate-papo com a doutora Celi Carlos, tudo sobre o corante natural de cochonilha. Doutora, o pessoal se pergunta, né? Então, não quero mais comer inseto. Você acha que esse movimento, né? Porque a informação traz o poder, né? Exatamente. Esse movimento, de repente, da gente evitar fazer esse consumo. Eu sei que os nutricionistas são bastante ativos aí também, tanto que vocês conseguiram mudanças na rotulagem, né? Pode fazer com que isso fique ou mais explícito ou que deixe de ser usado porque tem outras alternativas? Olha, deixar de ser usado, eu acho difícil, porque esse é o interesse das indústrias. Já há não só a parte das nutricionistas, né, mas já há movimentos de veganos contra a cochonilha, né, por achar que, como você falou, existem outras maneiras de se adquirir o corante, é uma agressão você fazer isso, primeiro porque são
são insetos, né? E segundo, porque a pessoa também, ela tem que saber o que ela está comendo. E a maioria das pessoas não sabe. Então, há já esse movimento dos veganos, né? Para, por exemplo, se parar de comer. Nós, nutricionistas, nós sabemos que dificilmente a indústria vai tirar. Não vai. Mas, então, que se coloque na rotulagem mais clara para as pessoas. As pessoas têm o direito de saber o que querem consumir ou o que não querem consumir, né? Então, assim, já há essas duas partes. Mas se a pessoa em casa, né, com essa informação, já começa a deixar as suas escolhas são outras, né? Então, assim, a sua visão daquela bolacha linda, maravilhosa, daquela bola de sorvete gostosa de morango, a sua visão já passa a ser outra. E se você contar para uma criança que ali tem um bichinho, a maioria não vai querer comer mais. Primeiro que eles não querem que mate o bichinho. E segundo, porque alguns não vão querer porque são insetos, eles não vão querer comer bichinho, né? Então, assim, expliquem para as crianças também, né? Então, assim, as crianças são muito inteligentes hoje, né? Ensinem seus filhos. Explique que ali tem um bichinho, que aquele corante, que não há necessidade de comer aquilo, dá para se comer outra coisa em casa, mais saudável, né? Explique para os seus filhos, mesmo pequenos. Sabe o que eu lembrei aqui, falando do corante, né? Então, da utilização. Sabe aquele refresquinho bem anos 80, 90, que vinha num embalagem de plástico, não tinha rótulo, não tinha nada, né? Bem anos 80, 90 mesmo. Bem coloridinho. Então, tinha de ursinho, tinha de bengalinha, tinha de arminha, tinha de tudo, né? Uma época que tudo podia. Cheio de corante isso. É refresco do quê? Não tinha nada natural ali, é uma água colorida. Açúcar. E com muito açúcar, devia ser, né? Que era bem docinho. E mais uma coisa que a criançada adora, que tem muita cochonilha, é o M&M. Pura cochonilha. E tem de várias marcas, né? Então, esses disquinhos, sai a corzinha na mão Sai a corzinha na mão. Fica segurando um pouquinho esse chocolatinho. Então. Sua mão vai aparecer. Então, além da cochonilha, que dá o colorido, ainda tem a parte que brilha. Então, assim, ainda tem mais coisas ali para deixar ele, além de colorido, brilhante. Muita coisa. É muita coisa. É bastante coisa. Perguntinha do público. Vamos colocar na tela, saber o que chega para nós, por favor. Pergunta da Evânia, do Rio Grande do Sul. Aqui na Serra Gaúcha tem muito suco integral. E a maioria são sem açúcar, 100% fruta. Parabéns pelo programa. Legal, então falando da alimentação limpa, né? Então não tem corante, não tem açúcar extra, só tem o da fruta. Falando de suco, tem muito suco que só tem fruta, é 100% fruta. Mas aí é de uva e aí também tem maçã. É uva e maçã. É pêssego, mas é pêssego e maçã, tudo bem. Tem suco, então, o que ela falou realmente é verdade. Tem sucos que não tem corante, não tem nada. Tá lá 100% da fruta e a única coisa, por exemplo, que tem lá adicionada, se você for ver, do rótulo limpo, é água. Mas assim, é muito pouco, porque a maioria é 100%, principalmente de uva. Realmente, se tá lá escrito 100%, é só a uva mesmo. E existe mesmo. Esses são bons, pode consumir esses, continue consumindo, porque esses daí realmente eu sei até quais ela está falando e realmente esse pode consumir, que esse é o verdadeiro mesmo, 100% fruta. Legal. E se ele é só fruta, mas tem uma combinação de frutas, porque maçã costuma ser usado para adoçar, né? Sim, sim. Tudo bem? Tudo bem, se for, por exemplo, só fruta, não tem problema ter essa combinação. Né? Porque não pode ter aditivos, outras coisas lá dentro, mas se for somente a fruta, sim. Nesses sucos costuma vir um ácido ascórbico, alguma coisa assim? É para manter estável, para ter tempo de prateleira? Sim, a maioria. Então, é isso que eu acabei de falar, né? Se o suco tá lá, fora da geladeira, que você compra ele na gôndola, não tá na geladeira. Como é que ele não estraga lá? Daquele suco tá lá 2, 3 meses. Então, o ideal é evitar esse também mais de prateleira.
Exatamente. Porque tem da marca que a gente compra em casa, tem os que são refrigerados e os não refrigerados. Então, talvez os refrigerados sejam mais naturais, porque eles estragam mais rápido. Eles estragam mais rápido, né? Então, se tá lá, tem o quê para conservar ele? Conservante. E esse ácido funciona como conservante. Como conservante, né? Principalmente para ele não estragar. Buscar esses que têm a validade menor, né? Que tem a validade menor, que eles são o rótulo mais limpo, né? O clean, que você lá olha, lá não tem quase nada. Ou refrigerado. Mas assim, isso tudo, o melhor, eu ainda bato nessa tecla, é você fazer o seu suco e o suco do seu filho em casa. Tá, melhor é o suco que você faz. É pegar a fruta e você faz o seu suco. Já que você quer tomar um suquinho, né? Porque podia só consumir a fruta. Mas você quer tomar um suquinho. O ideal é consumir a fruta, né? É lógico que a pessoa, quer tomar um suco. Tudo bem. Tudo bem. Não, assim, ninguém tá falando, não toma suco, né? Tudo tem que ter um controle, né? Quem come pouco, come de tudo um pouco. Então, tem que ter esse controle, principalmente, assim, o ideal é comer a fruta, mas pode-se tomar o suco. E o ideal é o suco que você faz em casa. É o que você dá para os seus filhos. É o que você coloca lá dentro do organismo do seu filho. Que vai gerar o quê? Energia. Essas crianças muito hiperativas, criança que corre para lá... A mãe dá, por exemplo, à noite, tem criança que come bolacha recheada à noite. Ou quando volta da escola, a criança vai fazer o quê? Ali é puro açúcar, que vira energia, que a criança não para no cérebro daquela criança. Não tem... Uma coisa gera a outra. Então, assim, mas meu filho não para, mas você está dando o quê para ele comer? Por que essa criança não para? Por que essa criança é hiperativa? O que tem lá na comida dessa criança? De manhã, à tarde. Na hora que ela está na escola, ela precisa de energia. Mas à noite, tem que fazer o ciclo circadiano também. Né? Da criança, não é só nosso. Então tem que ensinar a criança também. E aí você vai dar o quê? Açúcar pro seu filho à noite? Isso gera energia. Ele não vai dormir, ele vai gritar, pular, chorar, não vai parar. Aí a família fica, às vezes, procurando um diagnóstico, mas não muda a dieta para ajudar essa criança a ficar mais regulada. Né? Açúcar e carboidrato vai virar energia pura. E a criança é 100% dependente da alimentação da casa, né? Então, se você não der a oportunidade ali do seu filho... As escolas têm os cartõezinhos, ou você dá o dinheiro, manda na mochila. Se você não der levar a comidinha na lancheira, ele vai comer o que está na lancheira. Exatamente. Né? Então, mesmo com 10, 12 anos, pensar que, né, já começa a ter alguma independência, ainda mais nos dias de hoje, você diz, não, você vai comer o lanchinho que eu mandar para você. Deixa ele escolher, deixa participar. Né? Então vai ser gostoso, tem um monte de alternativas aí para fazer, melhor do que fazer a compra ali do lanche da cantina, que tem mais... Tem o saudável? Tem, mas tem o que não é saudável. Ali naquele momento do recreio, pode ser que ele faça a escolha que não é a melhor, né? Exatamente. Então, é 100% responsabilidade dos pais, até sei lá que idade, é muito tempo. E aí, se você segue durante todo esse período, depois a vida dele vai ficar mais fácil, né? Porque ele vai gostar das melhores coisas. As escolhas dele vai ser outra. Ele não vai... Se você pode colocar aqui uma fruta e um salgadinho, a criança vai na fruta. Existe isso? Existe. Existe muito isso. Porque a criança sabe, primeiro que não tem aquele paladar, né? Então, assim, aquele paladar foi desenvolvido. Como desenvolveu aquele paladar naquela criança? Ela não nasceu gostando de salgadinho. Não sabe o que é fast food. Quer comer um sanduíche? Faz em casa. Exatamente. Né? Faz com carne moída. Você mesmo faz aqui. Tempera. É muito mais gostoso, vamos combinar, né? Tempera a sua carne moída, faz bolinhas, né? E depois amassa. Faz um hamburguinho. Isso. E aí tá ali, coloca um tomate, coloca um alface. E aí tempera um azeitezinho. E aí... Pode colocar o pãozinho, lógico, vira um hambúrguer. Só que aquele hambúrguer ali que você fez na sua casa, que você mandou para a escola, aquele é saudável. Aquilo ali não tem nenhum conservante ali naquele hambúrguer. Não é igual o daquele fast food que dura 3 anos sem um bichinho ir lá comer. Verdade.
intacto. Hoje tem essas hamburguerias mais caseiras e tal. Mesmo assim, fazer em casa ainda é a melhor opção. Porque você sabe, pega uma carne que é magra, né? Então faz ali. Fora que esse momento de levar todo mundo para a cozinha também integra, também agrega, né? A criança saber como é ela só vê o tomate picado no prato, ela não sabe como é um tomate, né? Então, como vem o alface, né? Eu sei que a vida das mães hoje é muito corrida, né? A mãe trabalha, ela cuida do filho, ela tem a casa, ela tem que fazer comida. Então, eu sei, assim, a mulher faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e no mesmo dia. Como manter uma alimentação saudável na lancheira do meu filho? Se programando. Então, tem que ter essa programação, tem que ter essa disciplina. No começo vai ser difícil, porque eu tenho que ler o rótulo, eu tenho que me programar, eu tenho que me disciplinar, eu tenho que ser bela, eu tenho que ser bonita, eu tenho que ir pra academia, eu tenho que levar meu filho, eu tenho que fazer comida. Tem, né? Tem. Mas, assim, se programando, dá. Tem que se programar. Então, assim, hoje é o dia que eu vou pensar na alimentação da semana, né? Então, assim, é o dia de mercado, domingo é o dia, por exemplo, domingo é o dia que eu cozinho. Então, assim, eu já penso na comida do meu marido da semana toda. O que ele vai comer na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Que é quando, por exemplo, na quinta-feira eu já começo a cozinhar, na sexta-feira a gente cozinha, mas no domingo é o que eu cozinho, que é o planejamento familiar da alimentação durante a semana. Esse planejamento é muito importante se ter. E aí a vida vai virando rotina. E aí vai ficando mais fácil. Rotina facilita. No começo parece assusta, né? Porque todo domingo vai ter que cozinhar. Depois fica tão mais tranquilo durante a semana que vale a pena. Vou deixar os contatos e a doutora volta. Tá convidada, viu, doutora? Obrigada, Denise. Muito obrigada. No Instagram, nutricionista Celi Carlos, @nutricionista Celi Carlos. O WhatsApp é 11 99797 0993. 11 99797 0993 e outro telefone é 11 5039 9502. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada, viu, gente? Obrigado mesmo. Adoro te receber aqui. Obrigada, a você que escolheu passar essa semana coladinho aqui conosco. Fique com Deus, bom fim de semana. Até segunda. Tchau.